Oh, maravilha, gente! Chegamos no 11º dia e tivemos alguns contratempos. Eu, inclusive, estou enfrentando uma dificuldade por conta de um desvio da coluna, mas nós vamos abreviar hoje. Hoje vai ser um dia breve, tá bom, gente? Mas é o 11º dia. Parabéns para quem está até aqui. Assim devem, segundo disse Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Deixa eu explicar isso aqui para você não pensar que você pode ter um monte de mulher, tá bom? Os maridos, as mulheres, ok? Os maridos, as mulheres. Porém, se eu tiver que interpretar isso para você, eu direi: assim deve você amar a sua própria mulher, como você ama o seu próprio corpo. Essa fala de Paulo vai nos ensinar uma série de questões, como, por exemplo, você não vai querer mal para o seu corpo, não é verdade? Então, vejam só, considere essas duas situações. Um homem tem sérios problemas com seu carro velho, então ele o leva ao mecânico. Depois que uma avaliação é feita, ele descobre que o carro precisa de uma revisão geral, o que causaria, né, ou melhor dizendo, custaria boa parte do seu orçamento. Por causa do alto custo do reparo, ele decide abrir mão do carro e gastar suas economias em um veículo novo. Parece lógico, certo? Outro homem, um engenheiro, acidentalmente, comprime sua mão em um equipamento. Ele corre para o hospital e tira o raio-x, descobrindo que existem vários ossos quebrados. Apesar de frustrado e com muitas dores, ele utiliza suas finanças de bom grado para ter a mão medicada e restaurada. Então, o engenheiro cuidadosamente trata desta mão, de forma que nos meses seguintes seja reestabelecida. Este caso provavelmente também lhe parece bem lógico. Para mim parece. O problema com a nossa cultura é que o casamento é tratado mais como o primeiro caso. Quando o seu relacionamento passa por dificuldade, você é encorajado a trocar a sua esposa por um modelo mais novo, ou seu esposo por um bombadão. Mas aqueles que têm essa visão não entendem o laço significante entre um esposo e uma esposa. A verdade é, o casamento é mais como o segundo caso. Somos partes um do outro. Você nunca arrancaria sua mão se ela estivesse ferida, mas pagaria o que pudesse pelo melhor tratamento médico possível. Muito boa essa reflexão. Isso acontece porque a sua mão é muito valiosa para você. Ela é parte de quem você é e assim como o seu cônjuge. O casamento é um lindo mistério, ok? Ou seja, você e o seu cônjuge são partes de um todo, de modo que se você machucar, você não vai querer simplesmente trocar. Essa é a ideia aqui apresentada, beleza? Ó, galera, veja vocês comigo aqui, ó. Hoje eu tô invocado, hoje eu tô no Pantanal. Ó, vejam vocês na entrada do Pantanal. O escritor vai dizer que o casamento é um mistério e só Deus poderia juntar duas vidas diferentes como sendo apenas uma vida. Pode parecer estranho, mas existem algumas questões que nós não vamos tratar aqui, mas em outra oportunidade ainda temos aí muita coisa pela frente, e aí então provavelmente nós vamos fazer isso. Se você tiver alguma pergunta sobre relacionamento, mande aí no vídeo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e mande a pergunta para que a gente possa ir respondendo nos próximos vídeos. Mas o desafio de hoje é te fazer entender que no seu casamento não existe um carro velho quebrado, existe um braço que pode ter sido machucado. Vejam só, essa questão da união, ela não deve acontecer apenas física, mas também espiritual e emocionalmente. Você começa compartilhando a mesma casa, a mesma cama e o mesmo sobrenome. Sobrenome. Sua certidão individual se tornou uma. Gente, o que fica muito legal é isso aqui, presta atenção. Uma das coisas interessantes que a pandemia trouxe. A minha esposa não quis colocar o sobrenome Cruz, não quis levar a cruz, né? Ela achou que a cruz era pesada, não quis levar. Porque o Estado Civil no Brasil dá esse direito, e ela então fez uso desse direito. Porém, agora na pandemia, como ela está casada comigo, o meu CPF e o dela estão atrelados, de modo que ela não recebeu o seguro
do governo, só eu. Tá entendendo? Casamento é bem isso daí. Às vezes você consegue sair de uma coisa, mas não consegue sair de outra. Mesmo não tendo o mesmo sobrenome, mas nós temos uma mesma função diante da sociedade. E isso ficou bem provado agora dentro desse projeto de governo onde o auxílio emergencial foi apresentado. Vejam aqui, ó. Quando você alcança sucesso no trabalho, ambos devem se alegrar. Mas se em algum ponto ao longo do caminho você é desapontado e a realidade de que se casou com uma pessoa imperfeita se manifesta. Isso, contudo, não muda o fato de que o seu cônjuge do seu cônjuge ainda ser parte de você. Segundo Efésios 5:28 que a gente leu, assim deve o marido amar a sua própria esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Esse versículo é direcionado aos maridos, mas note como cada membro é visto. Ambos são considerados a mesma carne. Ele deve ser tratado com a mesma educação e com o mesmo cuidado com que você se trata. Quando demonstramos amor ao nosso cônjuge, estamos demonstrando amor a nós mesmos. Mas existe um outro lado dessa moeda. Quando você maltrata o seu cônjuge, você também maltrata a si mesmo. É prático assim. Maltratou-se. Tratou bem, tratou-se bem. Agora veja. Quando demonstramos amor ao nosso cônjuge, aí então estamos demonstrando amor a nós mesmos. Mas existe um outro lado dessa moeda. Quando você maltrata seu cônjuge, também maltrata a si. Então pense nisso. A vida de vocês está agora trançada uma à outra. Seu cônjuge não pode sentir alegria ou dor, receber bênção ou maldição, sem que você também seja afetado. Então, quando você ataca o seu cônjuge, é como atacar o seu próprio corpo. Um tapa no rosto é a minha mão ferindo o meu próprio rosto e ela pode ser afetada por isso. Porque dependendo da intensidade que eu bater, aí eu machuco a boca, faço uma afta, de repente uma série de coisas pode acontecer. É hora de deixar o amor dominar o seu pensamento, é hora de entender que o seu cônjuge é tão parte de você quanto a sua mão, seus olhos e o seu coração. Ela também precisa ser amada e cuidada. E se existe algo cansando vocês e causando dor e frustração, então você deve tratar disso com o mesmo amor e ternura como tratará uma ferida corporal. Se ela de alguma forma está machucada ou machucado, você deve se ver como um instrumento que ajuda a levar cura para a sua vida. À luz disso, pense em você ou como você trata o corpo físico do seu cônjuge. Você cuida dele, do corpo do seu cônjuge? E cuida do corpo do seu cônjuge como cuida do seu? Você se dirige a ele com respeito e ternura? Você sente prazer em que ele é vitorioso, em que ele seja bem-sucedido? E você sente alegria com o que ele é? Ou você faz se sentir tolo e envergonhado? Entendeu? Aqui a pergunta é a seguinte: você tem prazer de ver o seu esposo ou a sua esposa bem? Ou você faz questão de vê-lo menor, deixá-lo pequeno, deixá-lo se sentir a sombra da sua grandeza? Cuidado com isso aí. Assim como, olha só, assim como você aprecia os seus próprios olhos, mão e pé, você deve apreciar o cônjuge como quem aprecia um presente muito caro. Não permita que a cultura ao seu redor determine o valor do seu casamento. Boa, hein? E veja mais. Compará-lo a algo que pode ser descartado ou substituído é desonrar o propósito de Deus para a vida dele ou dela. Dele, no caso, o cônjuge. Cabe ele ou ela aqui. Seria como amputar um membro do seu corpo. Ao invés disso, o casamento deve ser o retrato do amor entre duas pessoas imperfeitas que escolheram amar uma a outra apesar de todas as imperfeições. Agora veja. Sempre que o marido olha nos olhos da esposa, ele deve se lembrar de que aquele que ama sua esposa ama-se a si mesmo.
Sempre que a esposa olha no olho do marido, ela deve lembrar-se de que, quando ela o ama, ela também está amando a si e honrando a si. Quando você olha para o seu cônjuge, está olhando para uma parte de você. Então trate bem a sua esposa, fale bem dele ou dela, nutra e cuide do amor da sua vida. Lembrando, o desafio do número 11, ou do 11º dia, né, a lição de número 11, é sobre essa questão de um amor cuidadoso. Então vamos lá. Quais as necessidades da sua esposa ou do seu marido que podem ser supridas por você hoje? Você pode adiar uma viagem de negócio? Fazer uma massagem nas costas? Hoje seria bom, hein? Que eu machuquei feio as costas. Ou o pé? Pode fazer? Tem algum trabalho doméstico onde possa ajudar? Escolha um gesto que diga, eu cuido de você. E faço isso com um sorriso. Essa é a lição de hoje e esse é o desafio. Fazer algo que a deixe bem. Tá bom, gente? Amanhã nós retomamos com a lição de número 12, que diz, o amor deixa o outro vencer. Violento. Desafio de amar. Essa é a nossa proposta para você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós já temos aí 11 vídeos tratando da questão do desafio de amar. Se você ainda não começou, comece pelo começo, é óbvio, mas é porque tem gente que não. Não, vá para o primeiro e venha fazendo uma sequência e Deus vai abençoar você. Hoje eu quero terminar orando e pedindo a Deus que visite cada casal, que dê sustentabilidade a toda essa estrutura chamada família e que te ajude a vencer esses ataques inflamados do maligno e até mesmo os ataques invisíveis e indeléveis de Satanás. Que o Senhor te ajude, te guarde e nos fortaleça. Eu peço a bênção de Deus para a minha esposa, para os nossos filhos, que o nome de Jesus seja glorificado. Senhor, abençoa a igreja e nos ajude a superar as adversidades e os dias maus para a glória do nome de Jesus. Bora lá! Jesus é lindo! Se inscreve no canal. Convida aí o pessoal. Eu queria muito atingir o número 1000. Eu queria fazer isso antes do fim do ano, porque depois do fim do ano vai ficar complicado, viu, gente? Paz. Deus abençoe. Shalom, Baruch Rabá, Hashem, Adonai.